Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou estar fazendo mais um vídeo com vocês, mais uma receita. Então hoje vamos fazer um pão recheado com queijos. Bem rápido de fazer, bem fácil e que você pode estar fazendo para aquele lanche da tarde. Então vamos lá, o que eu vou precisar para fazer este pão? Tenho aqui 400 gramas de farinha de trigo, uma farinha de trigo de boa qualidade, tá, pessoal? Porque isso interfere muito no resultado final do seu pão. 400 gramas. Um ovo, 50 gramas de açúcar, 10 gramas de sal, 5 gramas de fermento para pão, tá? E 100 gramas de creme de leite. A gordura que eu vou usar neste pão é o creme de leite, tá bom? E aqui eu tenho 100 ml de água, que ela está morninha, para estar ativando o nosso fermento. Então, primeira coisa para fazer esse pão, como sempre eu faço nas minhas receitas, eu vou colocar uma colher de farinha de trigo, um pouquinho mais, vou misturar bem com o fermento e vou estar colocando água para então deixar esse fermento crescer, para ver se ele está de acordo para a gente dar início ao nosso pão. Sempre é muito importante fazer esse processo, tá, pessoal? Porque se o fermento não estiver bom, você não vai perder os seus insumos. E outra, tendo essa primeira fermentação, o pão não vai ficar com aquele gosto de fermento, aquele gosto que às vezes faz mal para o nosso estômago. Então, essa primeira fermentação é muito importante para o pão. Coloquei um pouco de água, misturei, fica uma massinha mole. E agora eu vou deixar essa massinha aqui parada até ela crescer, dobrar de volume. E aí, então, vamos dar início ao nosso pão. $15 minutos se passaram e o nosso fermento cresceu. Olha que lindo. Se transformou em uma bela esponja, ó. Por isso que chamamos de esponja, porque remete à lembrança de uma esponja, tá? Então, agora vamos dar início à nossa massa. Tenho aqui o açúcar e o sal. 50 gramas de açúcar, 10 gramas de sal. Eu vou estar colocando os dois juntos aqui, porque eu vou retirar umas 2 colheres da farinha, que eu vou deixar reservado para depois eu estar sovando a minha massa. Vou colocar aqui o açúcar e o sal com a farinha. Vou misturar bem. Na sequência, vou colocar o ovo. Vou dar uma leve quebrada nele, só para misturar. Temperatura ambiente esse ovo, tá? E o creme de leite também temperatura ambiente. 100 gramas de creme de leite. O creme de leite deixa a massa do pão com uma textura mais macia. Então, por isso que eu gosto bastante de utilizar creme de leite nos meus pães. E agora, então, vamos colocar o fermento, que já cresceu, aqui junto na nossa farinha, na nossa mistura. Para, então, darmos início ao nosso pão. Vou retirar aqui todo o fermento e vamos colocar a mão na massa. O melhor de tudo de fazer um pão é poder estar colocando a mão na massa, passando a nossa energia para a massa. Isso é gratificante. Por isso, sempre que for trabalhar com o alimento, você tem que estar de bem, porque a sua energia pessoal, você transfere para o alimento. Agora, eu vou amassando e vou colocando o restinho da água que eu tenho, conforme necessidade. Tinha 100 ml de água. E eu vou colocando conforme for preciso, até a massa soltar da minha mão. Que fique uma massa macia e não muito pesada de farinha, porque isso vai fazer toda a diferença para o nosso pão depois. Então, vamos amassando e vamos colocando, pouquinho a pouquinho. Então, a nossa massa está pronta. Juntei toda a farinha. E agora, então, vou transferir para a bancada. Aqui sobrou um pouquinho de água, tá, pessoal?
Então, vai menos que 100 ml, foi uns 80, 85 ml. Por isso que é bom ir colocando aos poucos, porque conforme o tamanho do ovo ou o grão da farinha, pode dar diferença. Agora, então, transferir para a bancada e vamos dar início a sovar a nossa massa. Deixa eu tirar o excesso de massa aqui da minha mão. Você pode estar passando no cilindro, tá, pessoal? Mas como tem bastante gente que não tem cilindro, então eu vou sovando aqui para mostrar como que tem que ser feito. Você vai sovando, rasgando a massa, até que ela fique bem elástica. Uns 15 minutos fazendo esse movimento. Vocês podem ver que ela tá bem mole, tá? Mas é assim mesmo, tá bom? Não colocam muita farinha. Vá colocando um pouquinho de farinha na sua bancada, conforme necessidade, e sovando. Tem que deixar ela bem elástica, tá bom? Pelo menos uns 10 a 15 minutos. Eu vou fazendo isso e depois eu mostro para vocês. Então, aqui a minha massa já está sovada. Pelo menos uns 10 a 15 minutos, conforme eu falei, para ficar uma massa bem elástica e bem lisinha. Agora, eu vou pegar essa massa e vou colocar aqui de volta na travessa onde que ela foi amassada. Vou cobrir com uma toalhinha e vou deixar aqui por uns 20 minutos, até ela descansar. Enquanto isso, eu vou fazer o recheio para esse pão. Então, aqui eu tenho 300 gramas de batata, eu pesei elas depois de descascar. Descasquei, coloquei numa panela com água, cozinhei e apertei ela tipo um purezinho, tá? É só batata que tem aqui, batata inglesa, tá bom? Agora eu vou colocar, eu tenho aqui 5 gramas de sal, mas aí vocês colocam a gosto, por quê? Porque o queijo é salgado, tá, pessoal? Então, coloca um pouquinho de sal, mistura. Vamos fazer tipo um purezinho, tá? Vou colocar aqui 30 gramas de requeijão, só para dar uma cremosidade nessa batata, tá, pessoal? Eu não posso deixar que ela fique muito mole, tá? Senão vai interferir depois no crescimento do pão, porque aqui vai ser o recheio do nosso pão, tá? Então, misturo bem com o requeijão. Se você gosta, você pode estar colocando queijo gorgonzola aqui nessa batata. Eu não vou colocar, porque aqui em casa o meu marido não gosta muito. Mas se fosse o caso, agora misturaria 30 gramas de gorgonzola junto com a batata. Eu não vou pôr, mas eu vou colocar a opção. Se a pessoa gostar, pode colocar, tá? Então, aqui está pronto o nosso recheio, a parte da batata. E agora, então, vamos voltar ao pão. Tenho aqui 100 gramas de mussarela ralado e 50 gramas de parmesão. Eu gosto de misturar os dois queijos pelo sabor do parmesão e a cremosidade da mussarela. Então, sempre misturo os dois, que dá um resultado bem legal nesse pão. Agora, eu vou reservar aqui a batata e vou voltar com a massa do nosso pão. Vamos, então, dar continuidade na nossa massa. Ela já descansou, ó, pode ver que ela começa a grudar, é porque ela já vai começar a crescer, tá, pessoal? Mas não precisa deixar ela crescer, é só descansar. Aqui eu vou dividir essa massa ao meio, porque eu vou estar espichando essa massa para estar colocando nessa forma, tá? Como eu falei para vocês, é um pão recheado, não vai ser um pão grande, ele vai ficar baixinho. Então, pode ser uma forma baixa, tá? Vou espichar, vou fazer nessa circunferência, essa forma tem 28 centímetros de diâmetro. Aí, eu coloco o recheio e depois eu vou fazer a cobertura da massa, então. Então, aqui eu vou abrir a massa, deixar ela no tamanho da nossa forma. Então, espichei as minhas duas massas. A parte de baixo já coloquei aqui na nossa forma. Deixa eu mostrar para vocês a espessura. Ó, ela é fininha, tá, pessoal? 1/2 centímetro mais ou menos, tá? Coloca na sua forma. Agora, nós vamos colocar aquele purezinho de batata embaixo, tá?
Então, vou colocar aqui o purê, vocês provam sempre antes para ver se tá bom de sal. Aí, o sal vocês colocam a gosto. E aí, eu vou colocar, então, esse purê, que é o que vai dar sustentação aos queijos. E vai manter toda a cremosidade do queijo. Isso funciona muito bem nos recheios de pães deste modelo, tá? Então, aqui vou espalhar, deixando 1 centímetro da borda. Espalho bem. E aí, vamos colocar os queijos em cima. Se você gosta de algum outro tipo de queijo, conforme eu falei, aí use a sua imaginação. Eu vou estar utilizando só esses dois, mas conforme eu falei, vocês podem colocar um gorgonzola no purê que fica maravilhoso. Agora aqui, então, eu venho com as 100 gramas que eu ralei de queijo mussarela, ralado grosso, tá, pessoal? E coloco aqui sobre esse purê todo o queijo. E aí, por cima, eu vou colocar o parmesão, que o parmesão vai dar um gosto todo especial nesse nosso pãozinho, tá? Então, esse parmesão aqui vai fazer a diferença no queijo, porque ele vai manter o sabor do queijo. Vai ficar um pãozinho muito gostoso para aquele chá da tarde, aquele lanche da tarde. E agora, então, aqui, olha, a minha massa tá começando a crescer, ó, ela começa a grudar na bancada. A gente vai cobrir o nosso pão. Vamos cobrir e vamos arrumar a borda aqui, ó, que ela fique unida, tá? Para não sair o recheio para fora. Vou apertando e vou dobrando ela para baixo, tá, pessoal? Que fique de uma maneira uniforme, ó. Assim eu vou fazer em toda a volta. Primeiro eu junto uma massa na outra e depois, para fazer um acabamento, eu dou uma leve viradinha para baixo. E aí, deixa aqui a nossa massinha. E assim vou fazendo. Lembram de apertar bem, tá, pessoal? Porque quando começa a assar depois, para o seu recheio não sair para fora. Então, aperta e depois faz o acabamento virando para baixo a bordinha aqui, ó. Cuidam para não ficar muita massa também. Conforme eu fui apertando, eu fui afinando a massa, porque senão aqui nas bordas vai ficar uma massa muito grossa. Então, cuidam desses detalhes para que fique legal o seu pão, para que depois de assado ele fique por igual. E aqui eu vou tá todo ele fechado. Levemente eu dou uma leve apertada para ele se ajustar à forma. Agora eu vou cobrir ele e vou deixar ele crescer. Depois eu mostro para vocês. Então, aqui o nosso pão já cresceu. Uma dica que eu quero dar para vocês, quando vocês espicham a massa, eu acabei fazendo aqui, ó, porque eu vi que ele tava com ar dentro. Então, eu fiz um furinho com a ponta da faca aqui, outro aqui para sair o ar. Porque senão depois, na hora de crescer, ele vai ficar solto. E não é esse o nosso objetivo. Então, façam um furinho para sair o ar de dentro, tá? Senão ele vai se separar e não vai ficar legal. Agora aqui eu tenho uma gema e um pouquinho de leite. É uma colher de leite só, tá? Vou misturar essa gema com o leite e eu vou estar pincelando o nosso pão. Esse leite e essa gema estão em temperatura ambiente, para não estar prejudicando o crescimento, tá? Então, aqui com a ajuda de um pincel, delicadamente, eu vou estar passando sobre o meu pão, de maneira uniforme, para que fique legal na hora que vai assar, para que fique bem parelho. O meu forno eu já liguei a 180 graus, para que quando esse pão entrar no forno, o forno esteja aquecido, tá? Então, ele já vai estar ligado e vai estar quente. Porque se eu colocar esse pão no forno frio, ele corre o risco de crescer mais do que o desejado e depois baixar. Então, sempre que for assar pão, sempre no forno pré-aquecido. Para os dias frios, dou uma dica para vocês, colocam o pão dentro do forno para crescer, com a lâmpada ligada. Aqui onde eu moro faz bastante frio. E nos dias que é frio, eu coloco o meu pão no forno para crescer e ele cresce mais rápido. Então, é uma dica para os dias frios de inverno. Vou pincelando ele
E aí, por cima, se você quiser, você pode estar colocando mais um pouquinho de parmesão, que vai dar um acabamento todo especial nesse pão, porque é um pão recheado com queijos. Então, podemos abusar do queijo, que vai valorizar o nosso pão, vai ficar bem gostoso. Pincelei por todo o nosso pão. E agora, então, aqui vou colocar mais um pouquinho de parmesão. Tenho 50 gramas, mas aí você coloca a gosto, não muito para não ficar muito pesado também, né, pessoal? Então, aqui eu vou colocando e aí já vou levar o nosso pão para assar. O forno já aqueceu e ele vai para o forno por uns 30 minutos, mais ou menos, a 180 graus. 30 minutos e o nosso pão quase prontinho. Vou deixar mais uns 2, 3 minutinhos. Cresceu, tá lindão. E aí vou retirar para mostrar para vocês. Tá quentinho ainda, mas eu vou cortar um pedaço para mostrar para vocês. O ideal é sempre deixar esfriar em uma grade, que aí ele não vai soar a parte de baixo, tá? Então, vamos cortar um pedaço e vamos ver como ficou esse pão, ó. Super macio, olha, gente. Ó, desce e volta, ó. Isso é tudo de bom. Vou cortar aqui para mostrar para vocês. Ele tá quente ainda, dificulta um pouquinho. Mas o bom do queijo é mostrar ele quente, né? Então, vou retirando aqui. Vamos pegar aqui com a espátula. E vamos ver como que ficou. Olha isso, gente. Olha o que é o nosso pão. Queijinho molinho. Olha isso aqui, pessoal. Acho que nem precisa falar mais nada, né? Olha só. Com um chazinho ou um cafezinho, é tudo de bom, gente. Um pão rápido que você faz super rápido e que fica essa maravilha. Olha o queijo escorrendo. É muito gostoso esse pãozinho. Para fazer de última hora, para fazer quando chega aquela visita inesperada, ou mesmo você que faz para vender, tá? Então, essa é a minha receita de hoje. Agora, mais uma vez, convido vocês a visitarem o canal Sobrevivência e Terapia, conheçam o nosso trabalho, nossas receitas, se inscrevam no canal, que lá vocês vão encontrar muitas receitas legais. Todas as receitas bem simples de fazer, receitas que eu faço aqui na minha casa e que estou dividindo com vocês. Temos a página também, que tem o mesmo nome, Sobrevivência e Terapia. Estamos no Instagram também com o mesmo nome, nos procure, nos siga na página, se inscreva no canal e temos um grupo no Facebook, que são Coisas da Natureza, receitas do dia a dia, sobrevivência e terapia. Sobrevivência e terapia é a nossa sobrevivência do dia a dia, transformando numa terapia para dar forças para o dia a dia. Então, por isso é o nome do nosso canal. A nossa sobrevivência transformando em uma terapia. Se inscrevam, nos acompanham, que será um prazer dividir com vocês nossas novas receitas. Ficam com Deus, um abraço no seu coração e até a próxima receita.